Você vem sempre por aqui, né? Hoje vamos continuar o nosso combo de neurologia veterinária e hoje vamos falar sobre ele, o segundo par de nervo craniano. E é importante a gente salientar, lembrar que esses vídeos, essa sequência estão baseadas no guia neurológico da doutora Isadora Vilas Boas, orientada pelo professor Paulo Marinho. Bom, o segundo par é o nervo óptico e ele tem a sua origem no diencéfalo. E a função do nervo óptico já é bem lógica, né, gente? É a visão, ou seja, ele é um nervo sensitivo. E como é que a gente faz para testar a função desse nervo no consultório? Porque assim, o tutor pode chegar pra gente dizendo: ah, doutor, Belinha, você tá, nossa senhora, tá batendo em tudo. Parece que não tá enxergando, às vezes parece que ela enxerga uns vultos, ela fica meio assustada assim, mas aí tropeça nas coisas, bate aqui, bate ali, nossa, acho que cegou. Bom, se o paciente não está enxergando, existem várias causas de cegueira. Se ele teve a cegueira total, quer dizer que os dois nervos, ou seja, o par, foi afetado. No consultório, a gente faz um teste chamado reação à ameaça. Como é que é feito esse teste? A gente tampa um dos olhos do paciente e faz aqui a ameaça. Inclusive, quando a gente faz a ameaça no paciente, eu chego a tocar um pouco com o dedo aqui, só para ele perceber que eu vou tocar, porque em determinado momento o animal, ele se acostuma com esse movimento e ele não se assusta. No começo ele pode começar piscando e a gente fica com dúvida, continua fazendo, ele para de piscar porque vê que a gente não vai tocar. Então é bom a gente dar uns toquinhos assim e continuar fazendo a reação, né? Continuar fazendo o movimento. E se ele ir se ameaçando, se quando você fizer isso, ele chegar até um pouquinho a cabeça para trás e começar a piscar, eu entendo que ele está vendo a minha mão, que ele está se sentindo ameaçado e por isso ele pisca, para proteger a córnea. Ou seja, a reação à ameaça está positiva, o paciente está enxergando. Como esse teste chama-se reação, ele envolve o córtex cerebral. Sim, existe uma diferença entre reflexo e reação. Isso é um pouco mais teórico, mas já que falamos reação à ameaça, quer dizer que a informação ela passa pelo nervo óptico, passa pelo quiasma óptico e no quiasma cruza a informação. Depois vai para o trato óptico e chega sim no encéfalo, no córtex. Após essa informação chegar no córtex cerebral, ela passa pelo cerebelo e chega no bulbo, na medula oblonga, e aí ela vai ativar um outro par de nervo craniano. Eu falei para você que o nervo óptico ele é sensitivo, mas qual que é a reação do paciente? Piscar. Piscar é um movimento, ou seja, um nervo que é puramente sensitivo não pode gerar um movimento, porque isso é uma função motora. Uma função sensitiva é diferente de uma função motora. Ora, se esse paciente pisca, quem é que está fazendo ele piscar? Quem é o nervo craniano que faz esse movimento de piscar? O sétimo par, o nervo facial. Fica tranquilo, a gente vai fazer um vídeo falando só sobre o nervo facial, mas como ele é ativado nessa reação, nesse teste, eu preciso falar dele. É importante quando a gente faz, né, esse teste, a gente não chegar muito perto com a nossa mão, porque essa cortina de ar que se desloca com a minha mão, quando eu faço assim, eu levo um pouco de ar, no sentido do olho do paciente. E se essa cortina de ar tocar na córnea do paciente, isso vai gerar uma sensibilidade. E não necessariamente ele está vendo a minha mão, mas a cortina de ar chegou no olho dele e ele piscou para protegê-la. Isso quer dizer que o nervo facial está funcionando, porque ele piscou, mas não quer dizer que o nervo óptico, que é o que eu quero testar de verdade, está funcionando. Ele pode não estar enxergando e ainda assim piscar. Um segundo teste que serve para a gente avaliar a função do nervo oftálmico é a avaliação da simetria e do reflexo pupilar. Simetria, basta ver se as duas pupilas estão do mesmo tamanho. Então, se você tiver a condição de colocar o paciente numa sala escura, né, no próprio consultório, fechar a janela, se tiver uma cortina, né, deixar o ambiente um pouco mais escuro, coloque a lanterninha para avaliar no centro dos olhos dele. E aí você vai ver, né, se existe uma simetria entre as pupilas. Ou, no caso desse teste, até mesmo se o consultório estiver claro, você consegue ver se as pupilas estão simétricas ou assimétricas. Se uma pupila estiver maior, mais midriática, e uma estiver menor, mais miótica, isso quer dizer que existe uma assimetria. A assimetria pupilar tem o nome de anisocoria e não é normal. E eu falei que não só a assimetria, mas o reflexo pupilar é importante. Se antes era reação à ameaça, aqui não é reação, é reflexo. Reflexo pupilar, ou seja, não passa pelo córtex. E o que é o reflexo pupilar?
Essa mesma lanterninha que você pode ter usado no teste da simetria, você vai colocá-lo direto, se possível, aqui no sentido médio lateral do olho, para você apontar diretamente para a pupila. O ideal é que a sala, aí sim, esteja escura. E com a sala escura, vai induzir uma midríase no paciente. Porque, já que não está conseguindo captar muita luz da sala escura, a pupila dilata. E aí você vai tapar um dos olhos e incidir a luz diretamente na pupila desse paciente. Qual que é a reação que eu espero incidindo a luz diretamente? A miose, a contração, a redução dessa pupila. E ela é direta, aonde a luz está chegando, mas também tem que haver a resposta consensual, que é do outro lado. Então você avalia essa direta e rapidamente já olha do outro lado. E se ela também tiver respondido, também tiver entrado em miose, tá tudo certo. E por que que eu jogo a luz de um lado, mas o outro também contrai, também tem miose da pupila? Ora, porque existe o quiasma óptico. Os nervos ópticos chegam, cruzam no quiasma e passam para o trato óptico. Mas a informação, ela não cruza totalmente. Ela vai parte para o mesmo lado, que é uma parte menor de informações. E a maior parte vai para o outro lado, se cruza. Então, a gente quer sim que o outro lado, o consensual, também responda ao reflexo pupilar. E é importante dizer que quem causa a contração da pupila não é o segundo par, não é o nervo óptico. Ele é puramente sensitivo. E para contrair a pupila, tem que ter motricidade. E quem faz essa motricidade, quem faz a miose propriamente dita, é o terceiro par de nervo craniano. Mas calma, que a gente vai falar sobre ele no próximo vídeo. E é isso, se você gostou desse vídeo e acha que ele te ajudou a entender mais sobre o nervo óptico, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!